Olá, turma. Sou o professor Gilberto Júnior. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos nesta aula, resolver questões sobre termologia, conceitos iniciais de temperatura e calor. Como eu falei no início do vídeo, resolveremos questões sobre termologia, são questões que envolvem conceitos de temperatura e calor. Vamos lá. Bom, como eu já falei em aulas anteriores, calor que é o calor, energia térmica em trânsito, que sempre está transitando de um corpo para o outro, sempre está transitando do corpo com a maior temperatura para o corpo de menor temperatura, sempre está fluindo de um corpo para o outro. Se dois corpos estão com a mesma temperatura, então eles estão em equilíbrio térmico, não tem transferência de energia térmica, não tem calor, certo? Então, e temperatura nós vimos na aula anterior que explicamos foi o quê? Que temperatura é a grandeza física e média taxa de agitação. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura desse corpo. Quanto mais devagar for essas partículas, menor a temperatura desse corpo. Então vamos lá, primeira questão. Um copo de água está na temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Joana coloca cubos de gelo dentro da água. Então nós temos um copo com água, que está com a temperatura ambiente de 30 graus Celsius. Certo? E coloca-se gelo dentro da água. A análise dessa situação permite afirmar que a temperatura da água irá diminuir. Por que a temperatura da água vai diminuir? Porque o gelo vai transferir frio. Não, é o kit frio que nós aprendemos até agora, é o conceito de calor. Calor. Essa expressão de frio é usado coloquialmente, mas a definição que nós temos que utilizar é calor. É calor que se transfere de um corpo para o outro. Então a letra A está errada. B. A água irá transferir calor para o gelo? Vamos ver. O gelo irá transferir frio? Acabei de falar, não é frio. A água irá transferir calor para o meio ambiente? Então quer dizer que a água vai diminuir a temperatura porque vai transferir calor para o meio ambiente? Letra E. Nenhuma das alternativas anteriores. Bom, como nós podemos observar aqui, ó, a letra B, ó, a água irá transferir calor para o gelo. Então, se a água está com a temperatura maior do que o gelo, então o que acontece? O calor vai se propagar na onde? Do corpo que tem maior temperatura para o de menor. Quem está com maior temperatura? É a água. Então a água vai transferir calor para o gelo, tanto é que o gelo começa a derreter. Então a resposta é a letra B. 2. Sobre o conceito de calor é correto afirmar-se que, letra A, o maior corpo sempre terá maior calor, tem mais calor. A gente falou sobre isso, que o tamanho vai influenciar no calor. Não. Letra B. O corpo de maior temperatura sempre terá maior calor? Não, a gente não contém calor. O calor não fica no corpo. Está se propagando sempre de um corpo para o outro. Letra C. O calor é um tipo de energia que flui naturalmente em função de diferenças de temperatura. Letra C. Está correto. Letra D. É impossível fazer fluir calor de um corpo com a temperatura menor para o outro com a temperatura maior? Não é possível, por isso que existem as máquinas frigoríficas, as geladeiras e muito mais. Nenhuma das alternativas anteriores? Não. A letra C é a resposta. 3. Numa noite de inverno, o dormitório de Serginho apresentava uma temperatura ambiente de 10 graus Celsius. Para não sentir frio durante a madrugada, ele esticou sobre a cama 3 cobertores de lã bem espessos e aguardou alguns minutos. Em seguida, deitou-se e percebeu que a cama continuava muito fria. Após um certo tempo na cama, bem coberto, sentiu que o frio passou e que a cama estava quente. Tal fato explica-se, pois, o quê? Letra A. O frio não existe e a sensação de Serginho era apenas psicológica. Não, essa sensação de frio existe.
Letra P. Os cobertores não são aquecedores. Olha, os cobertores não são aquecedores, não são dispositivos que aquecem, certo? Mas isolantes térmicos, eles são isolantes. Depois de Serginho deitar-se, seu corpo aqueceu a cama. Isso muito bem, tá certo. Os cobertores não são aquecedores, eles são só isolantes. Ele evita, protege, evita que você perca calor para o ambiente. Quando você perde calor para o ambiente, você sente frio, tem sensação de frio, porque você está perdendo calor. Quando você coloca um cobertor, é como se fosse uma barreira do calor, ok? Vamos lá, continuando aqui. Letra C. A cama provavelmente não tinha lençóis de lã, e então o calor produzido pelos cobertores foi perdido para o ambiente. Quando Sergio se deitou, interrompeu esse processo. Ó. Olha aí de novo. A cama provavelmente não tinha lençóis de lã, e então o calor produzido pelos cobertores. O cobertor não é produzido, o calor não é produzido pelos cobertores. Não são aquecedores. Letra D. Os cobertores de lã provavelmente eram de cor clara e por isso demoraram muito para aquecer a cama. Os cobertores de lã provavelmente eram de cor clara e por isso demoraram muito para aquecer a cama. Após a Jean ter se deitado, foi necessário mais algum tempo para que a cama ficasse quente. Não tem nada a ver. Os cobertores de lã provavelmente eram de cor clara, por causa da cor. Claro. Isso não, está errado. Letra E. A lã utilizada para a confecção dos cobertores é um aquecedor natural muito lento. Não é aquecedor. E a temperatura de Serginho de aproximadamente 37 graus Celsius não era suficiente para aquecer a cama. Errado. Então, letra B. Os cobertores não são aquecedores, são isolantes, né? Eles comportam uma barreira. Certo? Você coloca no isopor um gelo. Por que o gelo demora a derreter? Porque eles comportam uma barreira, o isopor. É um isolante. E ele dificulta a passagem de calor de um corpo para o outro, de dentro para fora. Quarta questão. O Sistema Internacional de Unidades adota como unidade de calor o Joule, pois o calor é energia. No entanto, só tem sentido falar em calor como energia em trânsito. Isso mesmo. Calor em energia em trânsito. Calor como energia em trânsito. Ou seja, energia que se transfere de um corpo a outro em decorrência da diferença de temperatura entre eles. Assinale a afirmação em que o conceito de calor está empregado corretamente. Letra A. A temperatura de um corpo diminui quando ele perde parte do calor que nele estava armazenado. Não, o calor não é armazenado. Letra B. A temperatura de um corpo aumenta quando ele acumula. Não, ninguém acumula calor. A temperatura de um corpo diminui quando ele cede. Ó, a temperatura de um corpo diminui quando ele cede, quando ele perde calor. Quando ele está perdendo calor, a temperatura do corpo diminui. Certo? Então a letra C está correta. Letra D. O aumento da temperatura de um corpo é um indicador que esse corpo armazenou calor. Não armazena esse calor. É como um conceito. A energia é em trânsito. Sempre está transitando de um corpo para o outro. Letra E. Um corpo só pode atingir o zero absoluto se for esvaziado de todo o calor nele contido. O calor não é contido. Letra C. Resposta correta. Quinta questão. Numa aula de física, um aluno é convocado para explicar fisicamente o que acontece quando um pedaço de ferro quente é colocado dentro de recipiente contendo água fria. Ele declara: o ferro é quente porque contém muito calor. Tá errado. A água é mais fria que o ferro porque contém menos calor que ele. Tem menos calor que ele. Quando os dois ficam juntos, parte do calor contido no ferro passa para o calor não é contido no ferro, passa para a água até que eles fiquem com o mesmo nível de calor. E aí, e é aí que eles ficam em equilíbrio. Tendo como referência as declarações do aluno e considerando os conceitos cientificamente corretos, analise as seguintes proposições.
Segundo o conceito atual de calor, a expressão ferro é quente porque contém muito calor está errado. Está errado mesmo. Nunca, não existe, não contém calor. O calor não fica armazenado. 2. Então, isso aqui não é quente porque ele contém muito calor errado. Está errado mesmo. Essa expressão está errada. 2. Em vez de declarar parte do corpo contido no ferro passa para a água, o aluno deveria dizer que existe uma transferência de temperatura. Não, o item 2 está errado. Não existe transferência de temperatura, transferência de calor. 3. Até que eles fiquem com o mesmo nível de calor. E aí é que eles ficam em equilíbrio, correto? Pois quando dois corpos atingem o equilíbrio térmico, seus calores específicos são iguais. Não é calor específico são iguais. O que é equilíbrio térmico? O que é igual é a temperatura. Então, a única proposição que está correta é o item 1. Resposta letra P. Sexta. Quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sobre a língua de um paciente, por exemplo, ele sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para quê? Para quê? Para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente. Isso mesmo. Aquele tempinho esperando ali para que o termômetro entre em equilíbrio térmico. A temperatura do corpo fica igual ao do termômetro. B. Para que o mercúrio, que é muito pesado, possa subir pelo tubo capilar. Não, nada a ver. C. Para que o mercúrio passe pelo estrangulamento do tubo capilar. Não. Devido à diferença entre os valores do calor específico do mercúrio do corpo humano. Não, porque o coeficiente de dilatação do vidro é diferente do coeficiente de dilatação do mercúrio. Também não, expressão erradas. Então a resposta é a letra A. Certo? Então, com isso a gente conclui essa aula. Agradeço a compreensão e até a próxima.